Oi, pessoal. Bom, hoje eu vim falar sobre um assunto muito especial, sobre mudança. E nada melhor do que em tempos de coronavírus e em tempos de transformação, do que a gente entender um pouco mais do que vai acontecer ou do que está acontecendo com a gente e com o mundo. Toda mudança tem um padrão. O ser humano acaba vivenciando a mudança mais ou menos da mesma forma. Alguns mais rápido, outros mais devagar, mas todos acabam vivenciando da mesma forma. E para a gente entender, eu vou explicar para vocês como funciona essa mudança dentro de cada um de nós. Quando a gente passa por uma mudança, como essa que a gente está vivendo agora, a gente passa por 5 etapas. Quais são elas? Para a gente poder entender o nosso funcionamento, se a gente conseguir antecipar ou se perceber dentro das 5 fases, fica mais fácil da gente passar por elas. Então, primeira fase. Primeira fase é negação. O que é a negação? Por que a negação? Bom, a gente costuma olhar o que está acontecendo, perceber que algumas coisas estão mudando, mas a gente acha que não está acontecendo nada. Então, possivelmente, com toda a história que estava acontecendo na China, em Wuhan, a gente lia nos noticiários e muita gente estava achando que aquilo lá era só na China. Não, isso não vai chegar. Não, isso, bom, começou a espalhar pela Itália e a gente passou por um processo de negação. Todo mundo passou, achando que aquilo estava muito distante da gente e todo mundo achando que aquilo não ia chegar. E ainda hoje, provavelmente algumas pessoas que ainda estão em cidades pequenas ou cidades que ainda não foram afetadas, que ainda estão nessa fase, que ainda está muito distante, certo? Então, a primeira fase, toda mudança passa pela primeira fase, alguns mais rápido, outros mais devagar. Bom, segunda etapa. Segunda etapa é a raiva. Quando a gente percebe que a mudança chegou, mas a gente não estava preparado para ela. Então a gente começa a ficar com muita raiva da mudança e começa a culpar. A culpar todo mundo. A culpar o governo, a culpar os políticos, a culpar as outras pessoas, a culpar os outros e a culpar todo mundo. Ficar com muita raiva, fazer as coisas com má vontade. E dessa forma a gente acaba ficando aquela pessoa chata, né? A pessoa chata que ninguém suporta e que não sai do lugar, porque apesar de criticar tudo, não vai resolver nada, certo? E eu tenho certeza que muita gente passou por isso, se não ainda está passando, criticando o governador, presidente, prefeito, a origem tentando descobrir quem foi que originou o vírus, enfim, tentando achar um culpado pelo incidente que a gente está passando, certo? Bom, passado isso, a gente tem a terceira etapa. E a terceira etapa, a gente cai em si, que a raiva não vai resolver nada, e a gente começa a entrar, então, num processo depressivo. E essa é uma das etapas mais preocupantes, porque as pessoas começam a se fechar, se isolar. A gente já está isolado obrigatoriamente, em muitos lugares do mundo, inclusive, leva multa se você sai de casa. Mas a gente começa a ficar num processo depressivo, internalizado, não conversa com ninguém, e em momentos de isolamento isso piora cada vez mais. E aí é um momento preocupante. Se a gente não se perceber e não fizer alguma coisa, a gente acaba cada vez mais se definhando. E no vídeo anterior eu expliquei que a depressão, o medo ou esse processo de ansiedade acaba piorando, porque o cortisol é um dos hormônios, e a ansiedade também leva a gente a queda de imunidade. Queda de imunidade, a gente acaba pegando mais fácil as doenças, inclusive o próprio coronavírus, certo?
Bom, mas aí eu tenho uma notícia boa, que a quarta etapa é a fase da aceitação. Então, passado tudo isso, a fase da raiva, a negação, a raiva e a depressão, a gente passa por uma etapa de aceitação, que é explorar um pouco mais o que está acontecendo, buscar notícias mais interessantes, quais são as alternativas que eu tenho, o que anda pelo mundo, o que tem de bom, o que está acontecendo, o ar menos poluído, vacinas que estão pesquisando, remédios que estão usando, e eu começo a explorar o que tem, qual é o lado positivo da situação. Sei que é um pouco difícil na situação, mas o que a gente tem para aproveitar, dado que a gente está nesse contexto, não tem como fugir dele, né? Bom, o que acontece é que muitas vezes a curva não é linear, né? Ela não tem um passo só de ida, mas ela vai e volta. Então, às vezes a gente ouve uma notícia triste e fica um pouco mais depressivo, mas aí escuta uma notícia boa e volta para o processo de aceitação. Mas depois a gente fica com raiva de algum político que fez alguma bobagem, e aí a gente volta para a depressão. Então, essa curva, como ela mexe muito com o ser humano, ela não é linear, ela não tem só o caminho de ida, mas a gente vai e volta dentro da curva. Bom, e tem a quinta etapa, que a quinta etapa, depois da aceitação, é a vivência. E a vivência é eu viver dentro desse momento, aproveitar dele o máximo e poder ajudar os outros, ajudar a si mesmo e dar continuidade na minha vida dentro desse processo. Bom, espero que vocês tenham gostado. Essa cura da mudança, ela não serve só para esse momento que a gente está vivendo, o mundo está vivendo de mudança, mas ele serve para toda mudança que a gente vive, em processos de luto também. E eu espero que vocês consigam se identificar qual o momento que vocês estão vivendo para poder se movimentar dentro da curva e aproveitar ao máximo e caminhar rápido dentro da curva para não ficar nas fases iniciais, que são a negação, ou a raiva, ou a depressão. Até a próxima.